Nós estamos aqui para mais um Comportare com a Maria Carlotto. Hoje vamos falar de um ato indispensável na nossa vida, feito todos os dias de repente. Aliás, de repente não, é necessariamente pelo menos 3 vezes por dia, que é o ato de comer. O ato de comer é tão importante que está em numerosas referências, quadros artísticos, religiosos, como a Última Ceia, por exemplo, do Leonardo da Vinci, a última refeição que Jesus fez com seus discípulos. O Câmara Cascudo tem um clássico sobre alimentação no Brasil. E nós estamos em junho, nas festas juninas, onde entre pular a fogueira e se divertir, há numerosas comidas, atestando a boa mistura da cultura brasileira com a culinária europeia, a culinária indígena e a culinária africana. Mas de uns tempos para cá, não faz muito tempo, historicamente, a Maria Carlotto vai nos dar o caso zero, surgiu um modo de comer que se tornou muito popular, que é o restaurante por quilo. Nesses locais, o cliente só paga aquilo que come, pesa, come e paga. Maria Carlotto, seja bem-vinda. Você tem o caso zero desse restaurante por quilo? Eu tenho o caso zero e nada melhor do que o brasileiro para inventar a comida por quilo, né? Aqui nós temos em Minas Gerais. Minas Gerais foi o celeiro do restaurante por quilo. Um chefe, dono de um restaurante em Belo Horizonte, começou a perceber que estavam faltando nas casas as domésticas especializadas em cozinhar. E isso não faz muito tempo, 40 anos, 1984. E ele percebendo isso, essa ausência de cozinheiras, de domésticas especializadas na comida das famílias, ele decidiu que ao invés do tradicional do restaurante, que era aquele prato à la carte, ou das lanchonetes, que eram as comidas mais rápidas, ele faria uma quantidade grande de comida e muito diversificada e deixaria pronta. As pessoas passariam, pegariam a comida e levariam para comer em casa. Com o passar dos dias, ele também percebeu que as pessoas tinham a necessidade de comer ali, no estabelecimento. E ele colocou algumas mesas na calçada, algumas cadeiras, né? O seu restaurante dava para a rua e ali ele passou a servir as refeições. Então, o primeiro restaurante por quilo surgiu em Belo Horizonte, Minas Gerais. O chefe chama Fred da Mata e não faz muito tempo, 1984, apenas 40 anos. E o mais curioso, até 2021, o Brasil era o único país que tinha restaurantes que servem comida por quilo. Olha, é muito boa essa sua informação, com essa precisão e aquela marca do brasileiro, né? O brasileiro vê o problema e trata de resolver de algum modo e improvisando, e em geral improvisando com o que já tem. Foi sempre um costume comer em casa, comer fora era sempre um ato extraordinário. Mas com a modernização e a alocação geral e intensa da mulher, a quem estava atribuído por tradição o ato de cozinhar, a casa ficou sem comida. Então, aquelas pessoas que trabalham fora tiveram que encontrar um lugar para comer. Mas em casa, quem continuou cozinhando lá? Ainda continua a mão de obra feminina, Maria Carlotto? Ou os homens só se distinguem como cozinheiros referenciais nos restaurantes? Em casa, homem cozinha também? Porque eu não sei fazer nada, né? Muito pouco. Eu sei fazer um prato russo famoso, roscovo, arroz com ovo. E outro dia eu li, de tanto ver a Michele assistir a programas de restaurante, de gourmet na televisão, eu vi que a gente pode deixar ferver água numa frigideira funda. Olha aí eu com a minha primeira receita. Momento histórico, hein? E depois
põe uma colher de vinagre ali e um pouquinho de sal e faz ovo pochê. O vinagre é para coagular a clara. Mas o homem está cozinhando em casa, Maria? Os homens passaram também a assumir o papel de cozinheiro em casa, não só o papel de cozinheiro, mas com a necessidade da mulher também estar no mercado de trabalho, o homem acaba assim assumindo essa postura, assumindo esse papel, e os papéis, na verdade, eles têm que ser divididos, né? Não um para cada um dos moradores da casa, e não só a mulher, mas todos, filhos, todos têm que atuar ali na manutenção do lar. E o homem passou a assumir, sim, as funções de cozinheiro, né? O ato de cozinhar, ele vem de lá de trás, tradicionalmente, da mulher, que exercia essa função. E o restaurante, ele surgiu lá na França, não foi? Na Revolução Francesa, quando os estabelecimentos passaram a servir um caldo bem grosso, com bastante sustância, para restabelecer as pessoas para que pudessem continuar na lida do outro dia. E, se não me engano, foi daí o restaurante. O senhor pode dizer para a gente, né, professor? Olha, Maria Carlotto, muito bem lembrado. O restaurante realmente, tal como nós o conhecemos, é uma referência da culinária francesa, que é uma das melhores do mundo. Eles acham que é a melhor do mundo, né? Eu acho que todas as culinárias dos diversos países têm seu patrimônio e não seria o caso de colocar uma acima da outra, porque isso depende de uma categoria muito importante, que é o gosto. Mas tem e as porções também, né? Nós temos na culinária francesa, por exemplo, ela é marcada por porções pequenas. Na culinária portuguesa, por grandes porções. Tanto que quando os brasileiros vão a restaurantes portugueses, aqui no Brasil também, podem pedir um prato para uma pessoa só e divide se você não é de muito comer. E o restaurante, como a língua francesa também veio do latim, eles pegaram do verbo restaurare, que no futuro é restaurabo, eu restaurarei você, e aqueles que ficaram desempregados depois da Revolução Francesa, que não trabalhavam mais para a aristocracia, recorreram ao empreendedorismo e criaram casas para servir restaurantes. Tanto que um deles, o sobrenome de um deles, ainda dá nome a um tipo de restaurante muito comum no mundo, que foi o boulanger. As boulangeries são um tipo de restaurante que se encontra em todo o mundo. E ele se especializava em servir caldos. Mas, Maria Carlotto, nós temos que lembrar que na antiga Roma já se comia fora. As tabernas, que depois deu também taverna, com essa troca de B por V, as tabernas serviam petiscos, serviam comida, sobretudo serviam também o vinho para acompanhar a comida. E era comum que, de todo modo, é bom registrar que o mais comum é a pessoa comer em casa, porque comer não é só o ato de comer. A família se reúne. Como é que nós temos na família brasileira, tal como ela foi constituída durante muitos séculos? O pai, a cabeceira da mesa, depois a sua mulher e os filhos compondo a mesa. E, às vezes, fazia parte da família também, quando eram longevos, os avós. E tem que se destacar aqui, por último, já te passo a palavra para você fazer as suas observações, o papel educador da mulher e, sobretudo, da mulher mais velha. Por exemplo, na cultura africana, a mãe velha, o pai velho, que designa o pai quando já fica avô, a mãe quando já fica avó, e continua numa atividade pedagógica, educativa, uma vez que antes o mais comum era o homem sair para ganhar o sustento, ser o provedor, e a mulher ficar em casa cuidando das outras atividades, aliás, muito mais complexas. Como é que estão as coisas hoje, Maria Carlotto? Bom, só voltando um pouco a respeito das tavernas.
as tavernas já serviam as alimentações e sempre acompanhada por vinho e alimentações sempre muito pesadas na gordura. Mas a diferença entre elas e os restaurantes por quilo é que no restaurante por quilo você tem uma variedade de opções e nas tavernas não, era sempre aquela comida, geralmente uma única opção de comida naquele dia, né? E aí ia alternando. Hoje, as famílias, o momento da alimentação, o momento da refeição em família, e eu estou falando com base naquilo que eu acredito, naquilo que eu vejo, acabou se restringindo aos momentos festivos, às comemorações e aos domingos, porque os horários são diferentes. Os horários de escola das crianças são diferentes. Na minha casa, por exemplo, o meu horário de almoço é quase às 13 horas, que é o horário onde as pessoas já estão voltando para o trabalho. Mas por que esse horário? Porque é o horário que meu filho chega da escola, ele sai da escola meio-dia e 20. Então, com essas diferenças de horário, as pessoas passaram a optar por comer na rua, porque o tempo de almoço ficou cada dia mais apertado. Então, a comida, aquela onde você faz, e não pela comida, e sim a alimentação, se restringiu àquele momento onde a alimentação, a comida não é apenas para sustento do corpo, e sim um momento de diversão, um momento de troca de afetos, ele passou a se restringir aos momentos festivos, às datas festivas, né? Eu amo cozinhar. Para mim, o momento de cozinhar na minha casa é o momento onde nós nos reunimos na cozinha, tomamos um vinho e enquanto eu preparo o prato. E é um momento sempre para a gente de terapia, né? Mas durante a semana, realmente, o almoço é algo muito rápido. Nós fazemos questão de almoçar juntos, mas para isso teve que ter uma adequação do horário de todos da casa. Olha, uma outra coisa a acrescentar, bom, da cozinha da sua casa, eu sou testemunha de que a gente come muito bem em comida feita pela Maria. Uma recordação que eu tenho vívida é de um risoto e que o Max serviu um vinho delicioso, mas para não ficar no plano pessoal, igualmente bem registrado aqui, eu queria lembrar o papel da culinária junto às crianças, porque é preciso também uma educação da alimentação infantil. E esse trabalho hoje não é mais exclusivamente da família. Era a mãe, eram os pais, eram os irmãos mais velhos que diziam como comer, como portar-se à mesa. Mas com o advento das escolas e com o ensino obrigatório para os primeiros anos, a criança passou a frequentar a escola, onde frequentemente acho que não era assim indispensável, mas era uma presença constante, a cantina, o lugar para a criança fazer o seu lanche, fazer a sua merenda. Tanto que na indumentária, no uniforme da criança, quando ela vai para a escola, tem um item que lembra a comida, claro, que é a lancheira. Ela leva o seu lanche, ela leva uma garrafa d'água ou de suco e leva para a escola. Agora, quanto ao ato de comer, Maria Carlota, queria te fazer uma outra pergunta. Nós levamos muitas coisas novas para a mesa de outras partes do mundo, de outros países, né? Porque o Brasil tem peixes que só apenas os nossos rios têm. O Brasil tem frutas que só se encontram aqui, as chamadas frutas tropicais. Quando Dom João VI vinha para o Brasil, as autoridades da Bahia encheram um navio de abacaxi, manga, laranja, várias frutas e foram encontrá-lo em alto mar para eles terem ainda a bordo uma refeição tipicamente brasileira e eles estavam necessitando das frutas, né? Muito tempo depois é que nós viemos a saber que, por exemplo, durante a Guerra do Paraguai, na retirada da Laguna, que se deu aí onde você mora, terminou aí no Porto Canuto, no rio Aquidauana, que hoje é território de Anastácio. Naquela guerra morriam muitas pessoas do cólera, de escorbuto, e só depois que eles, mortos de fome, atacaram o Laranjal, ali pelos arredores de Miranda, é que vieram a saber
que as mortes cessaram, houve restauração por causa da ingestão de laranja, que a vitamina C ajuda a combater as doenças. Nesses usos e costumes do ato de alimentar, o que você queria destacar mais para nossos espectadores? A nossa alimentação, ela varia, né? Não tem como dizer qual país ou qual estado tem a culinária mais gostosa, a melhor culinária, porque é uma questão de gosto, né? Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos iguarias como o piqui, que traz um perfume à comida maravilhoso. Tem guavira como fruta. A importância das frutas, dos legumes, a importância de uma alimentação bem variada. E veja, alimentação boa não significa alimentação cara, significa alimentação balanceada. As pessoas pararam de morrer durante a retirada da laguna, durante a Guerra do Paraguai, quando começaram a ingerir uma fruta redonda diferente que trouxe para eles vitamina C. Uma coisa tão simples. Então, por vezes, o simples ele traz aquilo que completa. E a alimentação de todos os lugares do mundo é muito boa e depende apenas daquele que está consumindo, né? Estar aberto a essas experiências, estar aberto a transformar a alimentação não só em um abastecimento do corpo, mas em uma experiência de cheiro, de gosto e de visual, né? A comida traz um visual. Outra coisa que eu quero acrescentar também, Maria, é o seguinte: alguns tipos de comida e modos de comer se espalham por todo o Brasil, outros não. Por exemplo, se você quiser comer um pato a tucupi, não é muito frequente aqui no Rio. Você vai ter que batalhar um pouco para descobrir. Em São Paulo também. Se bem que São Paulo, eu acho que como oferta de restaurantes e de cozinha é a cidade número 1 do Brasil. Mas, por exemplo, o gaúcho espalhou churrascarias por todo o Brasil e pegou. Em todo o Brasil você encontra churrascarias. Ela começou, eu acho que teve uma importância muito grande, que eu ainda não vi destacada. Pode ser que eu não tenha lido a bibliografia correta, porque não procurei, quer dizer, toda a bibliografia, né? Li sobre comida aquilo que me caiu à mão. Mas, por exemplo, com a introdução do caminhão, nas primeiras décadas do século XX, ainda muito incipiente, na década de 20, década de 30, se instalou o frete, a viagem dos caminhoneiros, a abertura de novas estradas. O próprio presidente da República dos anos 20, terminando para os anos 30, o Washington Luiz, criou uma frase famosa. Criou uma palavra que não existia na língua portuguesa, que é rodovia, e criou uma frase que depois ficaria famosa, que é governar é abrir estradas. E o caminhoneiro precisava comer. E como eles faziam muito esse transporte de comidas, de madeira, de trigo, de feijão, de arroz, de cereais pelo Brasil, era natural que alguém do Sul também abrisse um tipo de restaurante à beira da estrada. E esse tipo escolhido foi a churrascaria. E quem comia ali sempre gostava, e este também foi um dos modos de a churrascaria se expandir Brasil afora, não é? E por que churrascaria? Carne, proteína, digestão lenta, fazia com que o caminhoneiro passasse mais tempo dirigindo. Tem que lembrar também que as estradas começaram a ser abertas, as rodovias começaram a ser implantadas, mas a maior parte dos trajetos eram feitos em estrada de chão, atoleiros, e não era, os pontos onde existiam churrascarias, eles eram muito distantes. Então ele tinha que ter um suprimento, tanto já ingerido para suportar chegar até a outra parada, e dentro do caminhão acabava levando algumas coisas que tinham que tomar cuidado também para não perecer. Então, a carne de porco frita dentro da lata de banha, eles carregavam dentro do caminhão, sempre um pequeno fogareiro, e ali eles preparavam a alimentação
mas que não durava o suficiente para chegar até onde eles iam descarregar a carga. Por isso, as churrascarias, comida rápida, pesada, para aguentar o ritmo da estrada. E caminhoneiro gordo, né? Porque, claro que Caminhoneiro comer gordo, aquele monte de coisas, encaminhar, sim. ficar sentado ali. Eu E queria... eles passavam muito tempo, né, mestre? Muito Eles passavam tempo. muito tempo na estrada, longe da família. A comida era aquilo que chegava para eles na mão. Então, É. era isso aí que a gente via, os caminhoneiros sempre mais obesos. Bom, eu vou caminhando aqui para encerrar o programa, já te passo a palavra para você encerrá-lo de vez, mas eu queria lembrar outras duas coisinhas. Primeiro que esse hábito de comer fora e sobretudo do caminhoneiro fez também, pelo fato de as viagens serem longas, alterar a arquitetura das cabines. As empresas produtoras de caminhão tiveram que alargar a cabine de modo a caber uma pequena cama para o caminhoneiro dormir ali só ou acompanhado. Em geral acompanhado e às vezes acompanhado também de companhias ilegítimas, como está no folclore. E gerou também um outro gênero literário, que são as frases dos para-choques de caminhão, matéria para outro assunto. Agora, para concluir de vez, queria dizer que quando você entra num restaurante e sai dali e não gostou da comida, sai com cara de quem comeu e não gostou, que é uma expressão muito consolidada na fraseologia brasileira. Quando você não gosta de uma coisa, usa a comida como metáfora. Está com cara de quem comeu e não gostou. A outra coisa é lembrar aos vegetarianos, né, Maria, que também uma churrascaria pode ser um bom lugar para eles, porque tem muita salada, né? E a ausência de comida também traz uma frase, né? Tá com cara feia porque é cara de quem tá com fome. Bem Tá? lembrado. Então, como que a alimentação é importante na nossa vida? Cara feia, cara de fome, né? Vegetarianos, todo tipo de pessoa, uma boa churrascaria, uma churrascaria gaúcha, sempre vai ter salada, maionese e churrasco e mandioca. Aqui, para os matogrossenses, sul-matogrossenses, mandioca sem sal. No sul, a mandioca tem sal. Né? Graças a Deus, a gente em casa cultiva o hábito gaúcho e a mandioca tem sal. Eu aproveito que a fala está comigo, me despeço de todos vocês. Professor, é sempre uma honra estar contigo. Obrigado. O senhor nos alimenta de muita cultura, que também é muito importante para o corpo e para a alma. Um beijo a todos que nos acompanham, um beijo para o pessoal da técnica, que sem eles esse programa não aconteceria, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, Maria Carlotto. Uma boa semana para você, para os nossos espectadores. E até a semana que vem. E lembrando, tem uma sobremesa que eu gosto muito. Não sei o que vocês acham, mas é muito saborosa e não falta em churrascaria. Sagu. 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 Então, até de repente. Obrigado.